Eu não esperava essa reação dele. E ele falou: "Não quero, vamos tirar". 26 de novembro de 2006, essa foi a data que eu descobri a minha gravidez. O momento mais feliz de uma mulher, porém mais difícil para mim, porque contar para o pai foi o maior problema. O meu processo de aceitação comigo mesma foi fácil, mas contar para o pai foi bem difícil. Contar para ele foi, no primeiro momento, uma felicidade muito grande, que eu esperava uma aceitação, eu esperava uma felicidade grande, já que nos 2 estávamos querendo ter uma vida a 2 juntos, mas infelizmente não foi fácil, foi bem difícil. Desde adolescente, eu sempre sonhei em um dia me tornar mãe. E aos 23 anos de idade, eu consegui engravidar naturalmente. No meu relacionamento anterior tinha sido bem difícil. Eu conheci uma pessoa aos 15 anos e passei por um processo bem doloroso nessa relação. Essa pessoa era narcisista e acabou me gerando um trauma muito grande. Começou com uma amizade, ele se tornou um amigo no momento que eu estava muito frágil e acabei, me relacionando com ele. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a sentir os enjoos, aquela sensação que toda grávida, né, tem, no comecinho da gravidez. E eu suspeitei, achei estranho, porque nesse relacionamento que eu tive quando eu tinha 15 anos, anterior, né, a esse, eh, eu também tentei engravidar, porém não foi possível. A pessoa com quem eu convivia também tinham problemas, eu acredito que não podia. E então eu passei 4 anos com ele tentando e eu nunca consegui engravidar. Então, para mim foi uma surpresa, né, que eu tivesse engravidado e foi bem estranho para mim. Eu fiquei muito feliz, porque sempre foi o maior sonho da minha vida ser mãe. Hã, e aí no dia que eu fui contar para ele, eh, foi um dia assim como tá hoje. Eh, eu cheguei para ele e eu tinha feito o teste e fui contar. E eu esperava uma reação totalmente diferente, né. E ele falou assim para mim: "Eu não quero". E aquilo foi meio que um choque para mim, né, porque eu não esperava essa reação dele. E ele falou: "Não quero, vamos tirar". E eu falei: "Como assim vamos tirar?", né, não era um sonho dele também ter uma família, não era o que ele queria e eu não estava entendendo porque naquele momento, ele estava me propondo aquilo, né, de eu tirar a criança. E eu e eu falei: "Não, então faz o seguinte, vai viver a tua vida, que eu vou criar o meu filho sozinha, independente de você estar ou não, eu vou criar sozinha". E ele falou: "Não, mas a gente vai tirar, você não vai ter". E eu peguei e falei: "Não, eu vou ter meu filho, independente da tua vontade ou não, eu vou ter". E pronto. Daí pra frente era uma briga dele comigo, ele queria que eu abortasse, ele comprou a medicação para que eu abortasse, eu falei que não ia abortar, e fui viver minha vida, fui criar minha filha, só eu e Deus. E o lado bom, gente, de eu não ter abortado, é que hoje eu olho para trás e vejo tudo que eu e a minha filha a gente passou, e eu só tenho a agradecer. Agradecer porque eu cresci, foram, eh, 17 anos que eu passei junto com ela, e ali só eu e ela, né. Claro que eu tive a ajuda da minha família, mas uma gravidez, assim, é bem complicada.
né, quando você tá sozinha, você não tem ninguém, é bem mais difícil. E o lado bom é que a gente olha para trás e vê ela crescer, vê ela, sabe, vê cada detalhe da vida dela, sabe, ela se desenvolver, amadurecer, e também ter, assim, a questão da consciência, sabe. Porque de alguma forma, se eu tivesse feito naquela época, acredito que hoje eu não estava em paz comigo mesma, com relação à minha consciência. Então, eu me sinto feliz, me sinto realizada, eh, por ter vencido muitos obstáculos, porque não foi fácil. Eu não romantizo aqui, não digo que é fácil, mas foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor escolha que eu fiz para mim e para ela.